Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Olá, esse é o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir as leituras do 19º Domingo do Tempo Comum. A liturgia deste domingo que nos oferece as leituras do Livro da Sabedoria, a Carta aos Hebreus, o Evangelho de Lucas, o Salmo 32, textos que vão nos conduzir a aprofundar a nossa compreensão de fé, a nossa resposta a esta palavra que nos convida sempre a colocar a nossa vida diante deste grande mistério, o mistério do doador da vida que é Deus. Portanto, para nos colocar assim em atitude de escuta, de reflexão, de oração, vamos nos preparar cantando, invocando o Espírito Santo. Inspirar o pensamento, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro. A primeira leitura que vamos escutar é do Livro da Sabedoria, um livro bem recente em relação aos demais livros da Bíblia. Ele foi um dos últimos a fazer parte da lista dos livros que compõem a nossa Bíblia. Por isso, a leitura de hoje vai fazer uma referência ao nascimento da fé de Israel, ao primeiro momento em que Israel se dá conta de que ele tem um Deus que o liberta, um Deus ao qual ele pode se dirigir no momento da sua aflição, quando estavam no Egito como escravos, porque Deus ouve o clamor deste povo e vem libertá-los. Aqui esse livro vai fazer memória desse evento e assim convocar-nos a também dar glória a Deus porque Ele nos libertou. É o que a gente chama o nascimento da fé no Deus libertador, no Deus Javé, o Deus bíblico. Assim começa o texto. A noite da libertação fora predita a nossos pais, aqui entenda nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. E já está dizendo que a fé dos pais, a fé dos patriarcas, já foi motivada por aquele evento. De tal modo é importante a libertação para Israel, que até mesmo os personagens que vieram antes que a libertação acontecesse, já teriam sido motivados por ela a manter-se firmes nas promessas que Deus fazia. Olha quanto é importante esse momento na fé de Israel, a fé na libertação, o Deus libertador, a tal ponto que os pais, anteriormente, portanto, aos seus filhos, já sabendo o que iria acontecer, teriam se animado, se tornado intrépidos. E assim a reflexão bíblica faz, olha para trás, olha para frente, desde que o ponto central permaneça como iluminador, como uma tocha que vai assim orientando o caminho do povo de Israel. E assim ele continua o texto. Ela, a noite da libertação, foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos, no caso, os egípcios que os escravizavam. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons, no caso os bons são os patriarcas, ofereceram sacrifícios secretamente, no caso é a Páscoa, e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos, isto é, vão formar um só povo, vão participar dos mesmos destinos, vão se reunir. Eram escravos dispersos no Egito, mas Deus os reuniu formando um só povo, portanto solidários nos mesmos bens e nos mesmos perigos. É assim uma nação, não é? E isto, continua o texto, enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. E aqui termina esse pequeno trecho, que é uma recordação simbólica daquilo que foi o passado de Israel, mas de uma perspectiva de dar glória a Deus, porque eles percebem que a libertação, que foi, portanto, a humilhação dos inimigos, foi para Israel a sua glorificação. Deus se glorifica, né? Glorificou o seu povo manifestando a sua glória. Portanto, essa ideia da glória, da glorificação, representa, acima de tudo, a manifestação da bondade de Deus que suscita a fé. É por isso que a gente pode cantar com o salmista: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. É essa a esperança de que este povo é um povo eleito, escolhido,
esta constatação da fé, porque afinal é pela fé que eles reconhecem a presença do Deus que liberta do Egito, este Deus libertador. Eles reconhecem que a libertação deles não foi por conta das suas próprias capacidades, nem a capacidade de Moisés, mas o texto bíblico enfatiza o quanto eles não seriam capazes de se afastar do Egito se Deus não tivesse intervido. Primeiro nas 10 pragas, que tenta mover o coração do faraó em benefício do seu povo. Portanto, Deus tenta fazer o faraó deixar de ser um homem egoísta, um tirano que quer ter tudo, mas ser capaz de abrir mão de escravos. Ele não foi capaz, e Deus tentou mover o coração do faraó, até o último momento em que, ali nas águas do Mar Vermelho, portanto, a glória de Deus se manifesta plenamente. O texto vai dizer isso, né? Para que Deus pudesse ser conhecido pelos egípcios, permitiu, portanto, que a humilhação dos egípcios frente a um bando de escravos fugitivos pudesse manifestar patentemente que quem fez aquela obra foi Deus, o Deus de Israel, o Deus daquele povo que estava sendo libertado. É aqui, então, que a gente vê este salmo como um grande canto, um canto de alegria, um canto de confiança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Esse canto recorda, claro, a libertação e a confiança que Israel adquire em Deus, graças a este grande evento, essa grande manifestação de Deus na libertação. Assim como na primeira leitura se faz referência aos patriarcas, referindo-se que a fé deles foi fundada naquele momento crucial de libertação, fazendo retroceder no passado algo que só aconteceu no futuro. Isto é, em vista da futura libertação, Deus suscitou a fé de Abraão. Esse é o contexto. É assim, então, que a carta aos Hebreus também vai nos oferecer este modelo dos patriarcas, o modelo da fé dos patriarcas como uma referência para a nossa fé em quem? Em Cristo. Né? É quase repetindo uma frase que Jesus diz, né? Que Abraão viu o seu dia e se alegrou. E é quando, então, os fariseus não gostam nada disso e pegam em pedras para apedrejar Jesus. Porque Jesus diz que a fé de Abraão já estava sendo confirmada em vista dos seus dias, em vista do tempo em que ele estava ali manifestando. Algo semelhante àquilo que a gente viu no livro da sabedoria, né? Que em função da libertação do Egito, a fé de Abraão tinha uma força intrépida. Mas aqui a gente vai ler então esse texto da carta aos Hebreus, texto bonito, tenho certeza que muitos de nós já devem ter escutado em algum momento. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Após esse resumo do início do chamado de Abraão e dos seus filhos, o texto continua: pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Ora, aqui o texto está nos mostrando que a fé de Abraão fundava-se em uma promessa de que Deus mesmo iria conduzir o seu caminho. E não só isso. Conhecendo a sua fragilidade, a incapacidade de ter filhos com sua esposa Sara, não poderia esperar de mais ninguém, senão de Deus mesmo, que a sua descendência pudesse surgir. Toda a história de Abraão gira em torno dessa busca por um descendente, e essa promessa de Deus parece alimentar nele essa esperança, e ele caminha, vai na direção das promessas. É por isso que o texto também recorda o quanto esse gesto de Abraão foi significativo, porque afinal é a fé que o move. E o texto continua dizendo assim: foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. Ora, Sara é envolvida nessa história. Afinal, não somente Abraão precisou acreditar, mas Sara também precisou colocar a sua confiança no autor desta promessa. E o texto, de modo muito simpático, traz também aqui a presença feminina dentro dessa história. Nós costumamos lembrar apenas de Abraão, mas o nosso texto nos recorda alto lá, Sara também precisou acreditar. Ela também é matriarca neste caminho de fé que o povo de Israel vai fazer, matriarca na fé. E aí continua: e por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. É que o texto repete exatamente as palavras que encontramos lá em Gênesis, quando Deus faz essa promessa a Abraão. Um homem mortal agora vai se tornar, portanto, pai de uma multidão.
Todos estes, continua o nosso texto, morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra. Claro, quando Abraão, Isaque e Jacó morrem, ainda não se realizou a promessa de se tornar uma grande nação. Eles não tinham como ver isso acontecer. Morreram sem ver a realização das promessas, mas permaneceram confiantes nela. É isso que o texto está nos invocando, nos convocando a fazer a experiência, né? De recordar essa etapa ou essa condição da fé de Abraão, de crer sem ver. E continua depois o versículo 14. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Isto é, depois que Deus promete uma pátria melhor, é claro que não temos desejo de voltar para uma pátria que não pode nos dar aquilo que só a pátria celeste pode nos dar. Isto é, nos recordamos o quanto a vida, na medida em que olha para frente, olha para esse futuro eterno, infinito, que Deus promete com a vida eterna, não tem desejo de voltar para trás, porque afinal o que deseja é a plenitude. Por isso, continua o texto, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito, é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo disso, da ressurreição. É isso que ele quer nos dizer, não é? Ele é um símbolo de que abrir mão até daquilo que parece a única garantia da vida, que é o caso de Isaque, serve como símbolo para aquilo que é a nossa esperança, de que na morte nenhum de nós vai permanecer. Daí a confiança de que Deus nos preparou uma cidade. Isto é, nós vemos o quanto a fé, que da primeira leitura parecia uma fé material, próxima, a fé na libertação, a confiança que nasce a partir dali, ela agora se prospecta a um horizonte muito mais largo. Portanto, a libertação que aquela saída do Egito representou, a libertação da escravidão, aqui em Hebreus, à luz da mesma fé de Abraão que motiva-nos a viver na confiança em Deus, é aquela que também lança um olhar para um horizonte maior, não é? Mais largo, em que nossa esperança é não apenas ter uma morada digna nesta terra, mas que a nossa morada eterna seja parte das nossas expectativas e que a gente possa esperar não apenas a libertação momentânea dos males deste mundo, mas esta libertação definitiva, porque a fé espera sem que possa ver cumprida essas promessas, como Abraão. Sem ver cumpridas as promessas, ele viveu na confiança. Esse é o convite das leituras de hoje, né? Sem termos ainda condições de ver o cumprimento das promessas, vivermos na fé, na confiança de que elas vão se realizar. Porque nas pequenas coisas do dia a dia, Deus já manifesta-se fidedigno, de modo que podemos pôr nossa confiança nele. Essa é uma boa preparação para aquilo que vamos escutar agora do Evangelho de Jesus. Aclamemos essa palavra que o Senhor nos envia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos,
Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O início do Evangelho de Lucas, na liturgia deste domingo, nos traz uma frase que é confortante. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Tenho certeza que esta frase pode nos consolar de muitas situações, especialmente aquelas do sofrimento, da injustiça, em que a gente se pergunta onde Deus está diante de todo o mal e toda a perversidade que está no mundo. E ele diz: tenham calma. O reino de Deus, quando se estabelecer, que significa quando o julgamento divino estiver sobre o mundo, Deus haverá, portanto, de estabelecer o seu reino. E aqueles que escolheram, portanto, o lado da justiça, o lado do bem comum, o lado da fraternidade, o lado da solidariedade, do amor ao próximo, estes são os chamados a fazer parte do reino. Portanto, fiquem tranquilos se assim é a vossa ação. Mas, em seguida, o texto diz: mas não fiquem tranquilos caso a vossa ação não for coerente com aquele chamado que Deus fez a cada um de nós a viver conforme a fé que professa. Se eu creio nas promessas de Deus, eu vivo conforme as promessas que recebi, isto é, conforme aquela libertação que Deus me ofereceu um dia, a libertação do egoísmo, da cobiça, da inveja, tudo aquilo que vai arrastando o meu corpo, a minha vida para a morte. Então, se eu mesmo me coloco a serviço destes ídolos, aí, é claro, não podemos ter muita esperança, porque quando chegar o reino dos céus vai separar, portanto, uns dos outros. É mais ou menos isso que a gente poderia dizer, no sentido que Deus haverá de fazer justiça. Essa é a questão, que a justiça divina, a gente costuma dizer tarda, mas não falha, ela se estabelecerá neste julgamento. E algo que nos enche de esperança, porque afinal, diante da nossa incapacidade de impedir que males que são muito maiores do que a nossa capacidade de transformar o mundo fiquem sem serem punidos, fiquem sem serem levados em conta, que Deus não veja para o perverso e aquele que é inocente e simplesmente não faça justiça em algum momento. É a justiça histórica que cada um de nós, de alguma maneira, espera que em Deus se realize, porque humanamente não temos confiança de que ela possa realmente existir. Então, se a gente parte desse caminho de que existe uma esperança de julgamento definitivo do mundo e que essa esperança de julgamento só pode se fundar na esperança em Deus que nós temos, justamente porque na história da nossa fé Deus tomou partido daqueles que eram pequenos e pobres, como na primeira leitura, a noite da libertação. Então, diante desta fé de um Deus que escolhe o que é pequeno e pobre, do que é escondido e do que é desprezado, escolhendo uma família, um Abraão, começando do pequeno até formar uma grande nação, tudo aquilo que vai fazendo com que na história da fé de Israel, esta predileção de Deus pela justiça, pelo inocente, pelos mais pequenos e pobres, os humilhados da história, fazem a gente, portanto, encontrar nesta frase de Lucas uma frase que confirma aquela nossa esperança em Deus. Não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. E aí o texto que vem em seguida é toda uma advertência
para que naquele dia, quando o reino de Deus se estabelecerá, quando Cristo haverá de, portanto, ser o critério de discernimento, tenhamos, como diz logo o texto, né? Tenhamos os rins cingidos. Mas a condição para isso, para participar deste reino, é dada logo em seguida. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega e nem a traça corrói. Nós nos recordaremos, então, ao ler esse trecho, aquilo que foi dito imediatamente antes do Evangelho de Lucas, ainda neste capítulo, e que foi lido no domingo passado nas nossas liturgias, quando o Evangelho recordava de que era inútil conservar, digamos, as riquezas deste mundo, construindo celeiros, como era aquele homem que queria conservar a sua grande colheita, e Jesus dizia no final da parábola: louco, hoje mesmo será tomado de volta a sua vida. Portanto, que vale o homem ganhar todos os bens e vier a perder a sua alma? E aqui o convite a relativizar o valor destes bens materiais, mas ao contrário, fazer deles um instrumento de partilha, de comunhão. Daí, vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem. Isto é, construir amigos que serão, digamos, aqueles nossos defensores diante de Deus por conta da nossa caridade, nossa generosidade. E aí não colocar a nossa esperança nos bens, que representam, neste caso, nossa esperança neste mundo, esperar que desta condição humana única nós tenhamos a única esperança de felicidade e de justiça, finalmente. Então é uma elevação da nossa expectativa de um plano meramente material para um plano espiritual, o que poderia justificar dentro de nós essa relativização do valor dos bens materiais e buscar, portanto, viver em maior solidariedade e amizade social. É por isso que o texto dali em seguida vai somente transformar em parábola aquilo que deveria ser, digamos, a nossa compreensão do que significa realmente preparar-se para o Senhor. É viver cada dia como se fosse o último, né? Cada dia como se fosse o último. E ali a gente percebe que as várias parábolas concluem-se com um trecho muito duro de escutar. Mas é importante que a gente o considere. Quando Jesus fala das chicotadas, não é? Afinal, aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Mas aquele empregado que não conhecia e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. É uma das raras passagens do Novo Testamento em que uma certa violência é atribuída a Deus no momento do julgamento. E aí é lógico que a gente, assim como todas as outras passagens bíblicas, onde a violência parece tomar o primeiro plano, a gente tomá-la como uma espécie de metáfora para também a violência daquilo que foi o pecado. Então, a violência da imagem da punição, que é apenas invocar dentro de nós a gravidade do pecado. Então, o quanto é grave não ser solidário, o quanto é grave saber qual é a vontade de Deus para nós, amar ao próximo e não agir conforme essa vontade. De maneira que a fé por si seria inútil. Não adianta ser um empregado que sabe aquilo que quer o patrão se não faz aquilo que ele quer. Da mesma forma, é inútil, digamos, professar a nossa fé, indo às missas, participar de todos os cultos e eventos na igreja, se interiormente o meu coração não está apegado àquilo que é a vontade de Deus, a realizá-la na minha vida. Portanto, a buscar vencer todo tipo de fofoca, de mentira, de fake news, tudo aquilo que pode nos afastar da verdade, toda vez que nos apegamos aos nossos próprios pensamentos, opiniões, acreditando que temos direito a ter opinião, mesmo que ela seja falsa e prejudique o irmão. Então, perceber o quanto vamos nos afastando de Deus na medida em que vamos nos apegando a nós mesmos. É por isso, então, que o texto de hoje é, ao mesmo tempo, um conforto para quem busca a Deus e se incomoda e se indigna com a injustiça e se pergunta: Deus, onde estás? Porque diz: não tenhas medo, pequenino rebanho, porque é do agrado do Pai dar-vos o reino. Mas é um convite também a perceber como é a tua atitude no cotidiano, como você age, para que a tua transformação seja aquele grão de areia que devemos pôr cada um de nós para que a grande transformação social possa acontecer. Portanto, o julgamento divino, a justiça divina, vem também para nos ensinar que é preciso praticar aquilo que cremos, a ponto que ao custo que a nossa fé poderia se tornar uma fé hipócrita, uma fé inútil. E, de fato, é essa palavra que, na versão de Mateus desse texto, se diz, ao invés de partir ao meio os infiéis, como diz Lucas,
O Evangelho de Mateus vai usar essa mesma frase e dizer partir o meio os que são hipócritas. Partir ao meio também no sentido de expulsá-los, né? Não serão parte do reino, não farão parte do reino os infiéis, os hipócritas. Os infiéis no sentido dessa fidelidade às promessas, da fidelidade à resposta ao chamado do Senhor. É um evangelho longo que mereceu um comentário um pouco mais longo, mas que ele seja para nós iluminador da nossa fé, da nossa esperança, afinal. É mais ou menos isso que a gente pode dizer sobre a nossa fé. É a esperança que ela nutre no nosso coração, é o que nos anima. Façamos então agora um momento de oração. Obrigado, Senhor, porque anima o nosso coração na fé, nos estimula na caridade, nos motiva na esperança de podermos também nós participarmos deste reino, na medida em que a nossa vida se conforma à vida que o reino dos céus nos convida. Que possamos aprender a relativizar tudo que sejam os bens deste mundo e a felicidade que eles prometem, para colocar a nossa confiança nesta felicidade maior que brota da solidariedade, do amor ao próximo. Que a nossa fraternidade supere todo o egoísmo e cobiça e que a nossa capacidade de olhar o outro como irmão elimine de nós todo vestígio de inveja e ciúme. Ajuda-nos, portanto, a sermos já neste mundo membros vivos deste reino que esperamos que um dia se realize completamente. Que a Tua misericórdia, a Tua graça venha nos salvar, nos libertar, nos perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tem lugares sobrando, porque muitos irmãos não puderam chegar. É preciso mais gente que vá proclamando que só Tu és o pão que nos pode salvar. Quem está nesta mesa? Quem já tem seu lugar, compreenda a grandeza do Teu reino anunciar. Multiplicas o pão que sustenta e sacia, para ser alimento de libertação. É preciso mais gente que sinta alegria de fazer a partilha com os outros irmãos. Quem está nesta mesa? Quem já tem seu lugar? Compreenda a grandeza do Teu reino anunciar. Salvar o que estava perdido, e por esta missão deste a vida na cruz. É preciso mais gente que viva o sentido do projeto cristão de no mundo ser luz. Quem está nesta mesa? Quem já tem seu lugar? Compreenda a grandeza do Teu reino anunciar.
Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.